Meu nome é Eduardo, para quem não me conhece. Eu não sou o professor Felipe Neri, ele vai falar para vocês mais tarde. Eu sou membro da comunidade católica Missão Maria de Nazaré. Sou casado, tenho 3 filhos. Na verdade, tenho 5, 2 no céu e 3 aqui. E é uma alegria muito grande receber todos vocês, acolher vocês, para partilharmos nesse final de semana sobre algo tão caro para nós, que é a teologia do corpo. Para a Missão Maria de Nazaré isso é algo muito caro, porque é algo que a gente vê como uma necessidade dos tempos atuais, de partilharmos sobre isso, de conversarmos sobre isso, sobre a teologia do corpo. Quem aqui já tinha ouvido falar sobre a teologia do corpo? Levanta a mão. Então, a maioria então não ouviu falar, né? Quem já ouviu falar do Papa João Paulo II, São João Paulo II? Todo mundo ouviu falar dele, né? Então, a teologia do corpo foi algo que o Papa João Paulo II trouxe para a igreja, né? Uma linguagem nova para falar da sexualidade humana, para falar do amor humano. O Papa João Paulo II não inventou novos mandamentos sobre a moral ou sobre a sexualidade, mas ele traz uma linguagem nova para isso, né? E como que isso começou? Logo no início do pontificado do Papa João Paulo II, ele começou a fazer as catequeses. Não sei se você sabe, mas toda quarta-feira o Papa Francisco faz, Bento XVI fez, João Paulo II, toda quarta-feira o Papa faz uma catequese, ou seja, dá um ensinamento para a igreja. Toda quarta-feira ele vai lá e faz um ensinamento. E o Papa João Paulo II, no ano de 78, começou as catequeses sobre o amor humano. Então ele fez várias catequeses sobre o amor humano, que no final deu o nome de teologia do corpo. De 78 até 84, toda quarta-feira o Papa falava sobre sexualidade. Foram 128 catequeses, 129 catequeses que ele falou, porém teve uma interrupção, quando ele sofreu aquele atentado, no dia 13 de maio de 81, ele sofreu um atentado, e aí ele não teve como fazer a catequese. Ele ficou algumas semanas, alguns meses sem a catequese, mas depois ele retomou, depois que ele recuperou do atentado, e continuou. E aí, na língua portuguesa, tem esse livro, Homem e Mulher o Criou. Tem todas as catequeses, as 129 que ele proferiu e mais 4 que ele escreveu, mas que ele não chegou a falar delas. Então tem 133 catequeses, ou seja, 133 encontros que o Papa fala sobre sexualidade, sobre o amor humano. João Paulo II, ele tinha uma característica personalista, todo o ensinamento dele era a partir da pessoa, e ele, desde do tempo de padre, na juventude, ele convivia muito com os jovens. Ele escreveu um livro, escreveu um livro ainda quando padre, falando do amor, falando da questão do matrimônio. E é interessante por quê? Porque até então, muito se falava de sexualidade, mas o Papa traz uma linguagem diferente do que era falado. Ele começa a dar sentido para aquilo que às vezes era só falado como que não podia se viver. Ele começa a falar do sentido da nossa sexualidade, o porquê da sexualidade, da sacralidade da sexualidade. Então, esse final de semana nós vamos falar muito disso, da sacralidade, da beleza de ser homem, da beleza de ser mulher, do quão bom e do dom que é ser isso, e viver a nossa sexualidade da forma como Deus sonhou, como Deus planejou, porque isso tudo foi pensado por Deus. A teologia do corpo é isso. É esse anúncio de uma sexualidade livre e vivida de forma sadia, de forma plena em Deus, como dom, como graça de Deus para nós. Isso que João Paulo II trouxe de novo para a igreja. E as catequeses, estou falando disso para vocês entenderem o que é teologia do corpo. As catequeses elas foram divididas em partes. Primeiro se fala do homem original, depois se fala do homem histórico, depois fala do homem escatológico, o homem original, ou seja, o homem como Deus criou. O homem histórico, o homem a partir do pecado, porque Deus nos criou sem pecado. Mas pelo pecado, tudo mudou. Tudo mudou pelo pecado. E depois o homem escatológico, que é o homem salvo, redimido, e que vai viver a glória de Deus. E aí dentro disso ele fala da sexualidade, porque a sexualidade é algo que está em nós. Se tirar sua sexualidade,
você não existe mais como pessoa. Né? Ela está entranhada em nós, a sexualidade. E é algo muito sagrado. O Papa João Paulo II até fala nas catequeses, que ele fala assim, preste atenção no que é mais sagrado. E como você vê o que é mais sagrado? A partir daquilo que é mais profanado. Né? O que é mais sagrado é o que é mais profanado. Hoje, dentro do plano de Deus para sermos homens e mulheres, o que é mais profanado e aonde mais assim se desconstrói, distorce, destrói a pessoa é a partir da sexualidade, onde deturpa tudo. Né? Ou seja, ali nós temos o que é mais sagrado e onde o que é mais profanado, né? É a sexualidade. E outra coisa interessante dentro dessa introdução é que o Papa João Paulo II fala aqui, porque até então algumas linhas de pensamento dentro da igreja imaginavam que o corpo era algo ruim. A alma é boa, né? O corpo é algo ruim. Até então, algumas linhas de pensamentos, até por falta de conhecimento, pensavam assim. E o Papa diz que a partir de Jesus Cristo, porque quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Está funcionando o microfone? Quem é Jesus Cristo? Deus. Deus que se fez homem. Jesus Cristo tinha um corpo? Tinha. Jesus Cristo tinha uma sexualidade? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos fazer uma enquete. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem não acha? Porque nem procurou. Jesus Cristo tinha sexualidade. Você acredita? Ele era homem. E homem, como homem mesmo, ele tinha órgão genital, sabe? Jesus Cristo tinha, como homem. E aí o Papa fala que a partir de Jesus ter se feito homem, o corpo entra na teologia pela porta principal. Porque Deus se fez corpo. Deus se fez homem. Então o nosso corpo é sagrado. E esta é a prova que o nosso corpo é sagrado. Essa é a prova que a nossa sexualidade é sagrada. Que às vezes aquele olhar que a gente tem, e a gente às vezes tem porque a gente acha que a igreja condena tudo que é questão de sexualidade. E a gente tem um olhar assim, nossa mãe, sexo tem vergonha, né? Sexo, não, isso é de Deus, isso é dom de Deus. Porém, Deus tem um plano para isso. E às vezes esse plano vem sendo deturpado, desviado, transformado, e aí que o problema acontece. O problema não está na sexualidade, o problema não está no sexo em si, o que é dom. O problema está naquilo que é feito com isso. Né? Naquilo que se faz, na forma como se usa, na forma como a gente trata o nosso corpo. Amém? Então vamos para o tema. Isso aí foi só a introdução, viu, gente? Quem está com a Bíblia aí? Pega comigo Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 9. Mateus 19, de 3 a 9. Está na Bíblia, viu, gente? Isso aí. Valeu. Amém? Misericórdia? Misericórdia é quem não achou. Amém, então, agora? Já deu tempo? Mateus 19, 3. Diz assim: Os fariseus vieram perguntar-lhe, para pô-lo à prova: É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: Não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe então eles: Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: É por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Palavra da salvação.
Essa palavra, ela traz algumas particularidades bem interessantes para a gente entender o plano original de Deus para a nossa sexualidade. Primeiro porque os fariseus estão questionando Jesus a respeito do matrimônio, né? Você largar a minha mulher e tudo mais, né? Que hoje é muito comum, né? As pessoas se divorciarem e tudo mais. E aí Jesus responde com uma afirmação do começo, né? E ele fala duas vezes assim, no começo, né? Que começo seria esse? Gênesis, né? Gênesis é o começo de quê? O começo da história do homem, né? A forma como Deus criou. Deus pensou o homem no começo, né? E aí Jesus ainda cita duas vezes, né? Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse, o homem deixará seu pai. Ou seja, Jesus traz a leitura de Gênesis, né? E afirma sobre o começo. Para entendermos, meus irmãos, para entendermos a nossa sexualidade, para entendermos esse dom, esse instinto, esse desejo que está em nós, porque existe em nós, não existe? A gente não tem vontade, a gente não sente atração, não sente isso. Para a gente entender e saber viver isso de forma sadia, santa e plena, nós precisamos entender o começo. Por que Deus colocou isso em nós? Porque não foi você que foi criando, né? Eu vou crescendo, eu vou criando a minha sexualidade e agora eu vou tendo... Não, é algo natural, não é? É algo natural. Quando criancinha, eu tenho uma filha de 7 anos. A atração, às vezes a vontade de estar com outra pessoa é natural. Isso não é mal, isso não é ruim, né? Essa semana mesmo, a gente que é pai de menina, a gente fica bem preocupado com essas coisas. Essa semana mesmo a Letícia chegou lá em casa e ela conta para minha esposa, porque para mim ela sabe que ela não pode contar certas coisas. Ela tem 7 anos e ela chegou, mamãe, o fulano da minha sala, ela falou o nome, né? Vou falar o nome porque está gravando, de repente o fulano vai ficar com vergonha. O fulano da minha sala me deu um lápis. Aí a Carla falou assim, te deu um lápis? Me deu um lápis. Um lápis de presente, mamãe. Aí eu só sentado assim perto, escutando. Aí ela falou assim, mas o outro fulano ficou com ciúme. Aí a minha orelha aumentou assim, falei, ciúme já? Aí ele foi e me deu um lápis também. Só que, mamãe, o lápis que ele me deu era o único que ele tinha. Mas ele teve que me dar porque o outro me deu. Ele falou assim, eu não posso. Ele pensou, eu não posso deixar só ele dar um lápis, você também tem que dar. Aí a Carla falou assim, mas aí como é que ele fez? Ele ficou sem lápis? Ele falou assim, ficou, você acredita, mamãe? Falei, e você, Letícia? Aí eu peguei o primeiro lápis que eu ganhei e dei para ele. Aí a Carla falou assim, mas por que você deu? Porque já que ele me deu um lápis, eu dei. Ou seja, o segundo ela teve mais interesse, assim, né? Não deixou ele ficar sem lápis. Ela tem maldade nela, no relacionamento? Não. Tem um desejo natural. Isso é um desejo de comunhão que foi colocado em Deus no começo. No começo. O problema é que a gente vai se desviando de tudo isso e vai transformando tudo isso numa busca muito grande do outro e aí a gente se perde. Mas essa vontade, essa atração, essa vontade de ver a outra pessoa, essa vontade de ter alguém, isso é algo que está em nossa natureza. No começo, né? Então vamos no começo. Já que Jesus cita 2 vezes, nós vamos para o começo. Pega a sua Bíblia aí em Gênesis. Às vezes, eu queria abrir um parênteses, a gente lê Gênesis e acha que aquilo ali tudo, ou a gente acha que aquilo tudo é uma balela, né? Ou a gente acha que é uma balela, Gênesis, Adão e Eva, ou a gente acha que é uma verdade científica. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês lessem Gênesis hoje, de nenhuma das duas formas. Nem como uma balela, como algo que não tem sentido, e nem como um fato histórico. Porque não é um fato histórico. Né? Não é algo científico, não é uma verdade científica. É um olhar espiritual e é uma verdade. Não científica, mas uma verdade espiritual. Mas como que é isso? Não é científico, mas é verdade? Vou dar um exemplo. Quem aqui namora, levanta a mão. Quem namora, levanta a mão alta. Então, levanta a mão, rapaz. Que é isso? Nossa Senhora, cuidado, hein? Vou pegar então vocês dois de exemplo. Viu? Tá vendo? Você não foi levantar a mão. Você tem aí o seu problema de vista, você vai no oftalmologista, certo?
O oftalmologista, quando olha no seu olho, é do mesmo jeito que ela olha? Não. O que o oftalmologista vê no olho? O que o oftalmologista, quando olha no olho dele, né? O que ele vê? A retina, a parte científica, ele vai dar um diagnóstico, certo? Agora, e você, quando olha no olho dele, o que você vê? O coração, quando ele está triste, quando ele está alegre, né? Quando ele está querendo, às vezes, desviar o olhar porque ele não quer, às vezes, falar alguma coisa. É ou não é verdade? Existe algo científico no seu olhar? Mas existe verdade? Sim. Existe verdade quando o oftalmologista olha? O oftalmologista olha para o olho dele e fala assim, não, hoje você está triste. Não, o oftalmologista não vê isso. Ele não vê. Mas existe verdade. Vocês estão entendendo assim? O olhar que a gente tem que ter na palavra de Deus, principalmente na criação, é esse olhar. É um olhar onde a gente vai além do fato histórico. Mas a gente vai com o olhar do amor. E o olhar do amor vê além de tudo aquilo que às vezes se mostra. Isso, sim, essa comparação do olhar é isso. Aí quem namora sabe disso, né? Às vezes quando eu olho para o olho da minha esposa, eu sei que ela está brava, né? Do jeito que ela me olha, a gente fala assim, o negócio está feio, né? Eu sei quando ela está apaixonada, aquele dia que ela... É assim. E esse tem que ser o nosso olhar, um olhar que não é só um olhar histórico e científico, mas um olhar que tem amor, que tem sentido. E eu queria que você tivesse esse olhar sobre a criação. Um olhar para perceber o mistério que está na criação, o mistério que Deus coloca aí, de um Deus que é apaixonado, de um Deus que nos ama infinitamente. Né? Não um olhar histórico. Né? Existe verdade histórica em Gênesis? Sim. Não é toda a história. Né? Existem alguns trechos, alguns momentos que existe uma verdade histórica. Mas existem alguns momentos que também não é verdade histórica, mas é verdade para nós, a partir do Deus que nos criou. Tá bom? Então pega comigo primeiro Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Não sei, antes de vocês lerem, tem uma particularidade. Todo mundo já leu o início da Bíblia, Gênesis? Sim ou não? Já leram? O que vocês lembram? Sem olhar aí, do início lá, do começo. No princípio Deus criou, aí criou isso, criou o sol, criou a lua, né? Aí separou a terra e tudo mais. Só que vocês repararam que no capítulo 1 tem uma narração da criação e no capítulo 2 tem outra narração da criação? E que as duas são bem diferentes uma da outra? Nunca repararam isso? Gênesis começa tanto no capítulo 1 quanto no 2 e fala 2 vezes da criação. 2 vezes. E 2 vezes diferente. Na primeira, no capítulo 1, ele fala que Deus criou o mundo em 7 dias, né? Primeiro dia Deus fez isso, segundo, terceiro, no último ele descansou. Olha que bacana, né? Aí está uma verdade teológica, né? O capítulo 1 tem uma verdade teológica. No 2, Deus começa a criação a partir do homem, não a partir das coisas. No 1, ele cria tudo primeiro, depois põe o homem. No 2, ele cria o homem e a partir do homem cria tudo. Então, no primeiro é uma verdade mais teológica. No segundo, mais existencial. É para vocês entenderem assim, a beleza que está no plano de Deus para o ser humano, no plano de Deus para a humanidade. E outra coisa muito interessante que o Papa ensina para nós é que o capítulo 1, né, começa, primeiro capítulo da Bíblia, na primeira página da Bíblia, se fala da criação do homem e da mulher e se fala de um casamento. Né? No capítulo 2 fala, deixará seu pai e sua mãe. Na primeira página da Bíblia se fala de um casamento. E na última página da Bíblia, no Apocalipse, no final do livro do Apocalipse, se fala de outro casamento, sabia? Esse talvez você não sabia. Qual que é o casamento no primeiro? O casamento entre o homem e a mulher, certo? E o último, você sabia que termina com um casamento? Sabia não? Qual que é o último casamento? A igreja com Deus. Porque a gente precisa entender que quando Deus nos criou, Ele nos criou para passarmos um tempo aqui, mas para irmos para o céu e para a eternidade. E lá nós vamos viver uma comunhão com Deus, né, infinita. Um casamento. Por que um casamento? Porque a maior união que se experimenta enquanto homem e mulher, claro, é a união entre os esposos.
E Deus quer um dia se casar com você. Sabia? Deus quer um dia se casar com você. Num casamento para a eternidade. Então a Bíblia começa com o casamento e termina. E por que isso? O casamento aqui, o meu casamento com a minha esposa, é uma antecipação de uma comunhão que eu vou viver com Deus. Por isso que é sagrado. Por isso que é sacramento. Sacramento é sinal do sagrado. O meu casamento com a Carla, minha esposa, é uma antecipação do que eu vou viver um dia no céu. Porque, meus irmãos, nós não fomos criados para viver só 80, 90, né? E alguns fazer hora extra, passar de 90 anos aqui na Terra. Nós somos criados para o céu. Nós somos criados para Deus, para viver a eternidade com Deus. O fim nosso é esse. Quem vive nesse mundo achando que tudo vai acontecer aqui, pode ter certeza que vai se frustrar. Porque uma hora vai passar. E vai passar mesmo. Concorda? Ou você acha que você vai ficar para a raiz? Você vai enfiar o pé assim e vai ficar uma raiz aqui. Não vamos. Então, o casamento aqui é uma antecipação do casamento lá. Mas então vamos para o livro do Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmo a sua semente, para que vos sirvam de alimentos. E a todos os animais da terra e todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã foi o sexto dia. Palavra do Senhor. Essa primeira narração, ela fala do homem criado imagem e semelhança de Deus. O homem criado imagem e semelhança de Deus. Só que por que imagem e semelhança de Deus? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Você já parou para pensar que você é imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Sim? Por quê? Imagem e semelhança, primeiro, para vocês entenderem. Nós somos imagem e semelhança enquanto homem e mulher. Não enquanto só homem ou só mulher. Nós somos imagem e semelhança enquanto homem e mulher. Por quê? Porque existe uma complementariedade entre o homem e a mulher. Os dois se completam. E aí se faz imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque também existe uma comunhão que Deus dá entre o homem e a mulher. E essa comunhão é sinal de Deus. Porque Deus é comunhão. Deus é 3 em 1. É ou não é? O homem e a mulher, quando se casam, são 2 em 1. Porém, podemos ser 3, se a gente coloca Deus nessa união. Então, a imagem e semelhança de Deus é sermos sinais de Deus enquanto comunhão de duas pessoas, enquanto homem e mulher. Não enquanto só homem. Eu, homem, sou imagem de Deus. A minha mulher, não. Nós somos imagem quando a gente se doa e se entrega. Ali a gente se faz imagem e semelhança de Deus porque a gente está em comunhão. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente pode ser imagem e não ser semelhança. Sabia? Imagem e não ser semelhança. Por exemplo, essa aqui é uma imagem de João Paulo II, concordam? Ela tem semelhança com João Paulo II? Sim. Mas ela poderia não ter? Vou contar um caso para vocês. Logo quando o Papa João Paulo II foi beatificado, eu liguei para um amigo meu que ele foi lá na Aparecida do Norte. Vocês já foram para Aparecida do Norte? Lá vende imagem com força, vocês já viram lá, né? E eu falei com um amigo meu assim, traz uma imagem de João Paulo II para mim, porque acabou de ser beatificado, aí já vai ter. Aí ele trouxe uma imagem. Eu nem sei onde está essa imagem mais. O dia que ele trouxe a imagem foi João Paulo II. Eu olhei e falei, João Paulo II? Falou, eu olhei, está escrito aí João Paulo II. Eu falei, então tá. Era uma imagem de João Paulo II? Era. Mas tinha semelhança? Não. Porque, gente, imagem, vocês já foram na praia quando eles fazem aquele desenho da pessoa?
Tem uns que fazem a imagem de você. Fica semelhante ou não fica semelhante. É ou não é? Que é sua é, porque falou que é e falou que estava olhando para sua cara e fez. Às vezes é o jeito que a pessoa te vê, né? Diferente do que você é. De repente, né? Depende do olhar, né? Então, nós seres humanos também podemos ser imagem de Deus. Somos sempre imagem de Deus. Porque Deus nos fez. Mas ser semelhança de Deus depende do que a gente vive. Porque Deus é o quê? Deus é bom. O que mais? Deus é amor. Deus é amor. Quando eu me torno semelhante a Deus? Quando eu vivo o amor. Sem o amor, eu sou só imagem. Eu não sou semelhança de Deus. Agora, você sabe o que é amor? Nós estamos falando de sexualidade e a sexualidade está toda embutida no amor, né? Tem gente que até anda fazendo amor, né? Tem gente que fala assim, eu faço amor. Ah, eu já fiz amor com meu namorado. Não sei como é que faz, não, porque eu já tentei fazer assim, mas não consegui construir ele. O que é amor? Gente, vocês não sabem o que é amor? Você ama sua namorada aí? Cara, coitado, esse que vai sofrer. Você ama ela? E o que é amor? É algo inexplicável, né? É algo muito romântico. O que é amor, gente? Doar-se. Amor é um sentimento? Não. Amor é uma escolha livre. Sentimento é paixão. Eu não controlo quando eu sento perto dele. Não sobe um negócio, desce, sobe, vai, não sei aonde. Né? Quando eu entro aqui, aí o pessoal que veio lá de Lagoa da Prata foi entrando no ônibus. Eu falei assim, eu vou sentar lá perto dele ou dela. Isso não é amor, viu, gente? Isso não é amor. Isso é outra coisa que pode um dia virar amor, mas isso aí não é amor ainda. Amor é uma escolha de doação. E o que é o contrário do amor? Possessão? Ódio? Ainda não chama a palavra. O desamor? Mas não é. O que é o contrário do amor? É uma palavra que a gente às vezes nem sabe muito bem, mas o Papa ensina na teologia do corpo. Utilitarismo. O que é utilitarismo? Usar o outro. Isso é o contrário do amor. Quando eu uso outra pessoa, eu não estou amando. Eu estou transformando ela num objeto. Isso é o contrário do amor. Eu amo essa cadeira. Amo nada. Eu utilizo da cadeira. É ou não é verdade? E o que é que nos faz imagem e semelhança de Deus? Imagem nós já somos, semelhança. Quando eu paro de utilizar as pessoas e começo a amar as pessoas. A me doar pelas pessoas. Ser imagem e semelhança de Deus é alguém que se doa e não que usa. Porque o que a gente tem feito com a sexualidade, o que o mundo tem feito é um utilitarismo. É ou não é? Mas eu amo assim, eu amo. Essa noite eu amei essa pessoa. Não, você utilizou da pessoa. Amar é outra coisa. Amar, e aí o Papa João Paulo II ensina para nós que o amor tem 4 características. Que essa eu queria que você anotasse. Para quando você for relacionar com alguém, você perceber se ama essa pessoa, tem que ter essas 4 características. O amor tem que ser fiel, livre, total e fecundo. Se eu amo uma pessoa, eu amo ela de forma fiel, de forma livre, de forma total e de forma fecunda. Isso é amor. Isso é amor. Isso é ser semelhante a Deus. Quando eu olho para o outro, pensando nele como um grande objeto para mim poder tocar, para mim poder seduzir, para mim poder utilizar, eu tiro o amor dali. Agora, quando eu olho para o outro, me dou para o outro de forma fiel, de forma total, de forma livre, de forma fecunda, eu estou amando de verdade. Fecunda, que dá vida. Que dá vida. Né? Ou seja, eu faço o outro viver. Eu faço o outro ser vivo. Né? É tão triste quando tinha aqueles casais de namorado, falam assim, não, eu estou namorando, mas assim, nossa senhora, me dá um desânimo. Não, minha namorada, você precisa fica no meu pé, não me deixa livre. Né? Mas ser livre é o quê? Ser livre é ser livre. A pessoa está com você porque ela quer estar. Não porque você força a barra para ela estar. Quantas pessoas forçam a barra, né? Não,
Você vai me largar, eu vou dar um tiro na minha cabeça se você me largar. Não me larga. Né? Gente, isso é muito comum. Ele vai me largar, eu vou pular da ponte, porque eu não aguento. Aí a pessoa vai achar, não posso largar ela, que senão eu pulo da ponte. Não existe amor. Não tem nada livre ali. Amor é algo livre, é algo que me deixa livre. Eu vou continuar com essa pessoa porque eu já vivi tanta coisa com ela, que eu estou tão acostumado com ela, eu vou ter que casar com ela, porque... Peraí, ali existe amor. Amor é algo que nos faz ser livres, que nos faz ser fiéis, ter responsabilidade. Né? Quando uma pessoa vai para uma balada e fica com outra pessoa, ali existe fidelidade? Então ali não existe amor, existe utilitarismo. E quando a gente sai do amor, nós deixamos de ser semelhança de Deus. Quando eu amo, eu sou semelhança. Quando eu não amo, eu deixo de ser semelhança. E aí eu deixo de ver a plenitude do amor. Entenderam? Vamos para o capítulo 2 agora. Nós vamos ler. Deixa eu ver a partir de qual versículo. Vou virar a página. Vamos ler o capítulo 2, versículo 18. 2:18. Amém? Misericórdia. Estava fácil, é só mudar a página. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Para aí. 2 vezes aí aparece uma palavra chamada adequada. Vocês viram? Deus viu que o homem precisava, lá no versículo 18, né? Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Certo? E aí ele mostrou todos os bichos e no final não se achava para ele, versículo 20, uma auxiliar que lhe fosse adequada. Foi mais ou menos assim. Deus tinha criado todos os bichinhos, sabe? E pôs o homem lá para pôr nome nos bichinhos. Aí passava a girafinha, né? Vaca, cachorro. E o homem olhava assim, continuava só, né? Olhava, nossa senhora, não é. Não é. Esse aqui vai chamar cobra, mas não é. E foi passando e nada, né? Aí, no versículo 21, vai lá. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos, a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Gente, o homem viu todos os bichinhos, passou todos. E no final ele ficou frustrado. Não é. Só que aí Deus dá um sono para ele dorme. Deus tira uma costela, faz a mulher. Aí quando ele vê a mulher, sabe aquela coisa assim, quando a gente vê a mulher, que é a mulher que vai ser da nossa vida? Foi assim. Aí ele fala, osso de meus ossos, carne de minha carne, será mulher. Foi mais ou menos um encantamento, sabe aquele encantamento? Fala assim, esse? Foi isso que o homem viveu, ou seja, Deus deu ao homem aquela pessoa que seria a sua ajuda adequada, a sua auxiliar adequada. E aí nessa criação tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, e que tem a ver com a sexualidade. Deus tira a mulher de onde? Costela. Né? Por que da costela? Por quê? Costela, mas a gente ficar sem uma costela, gente? Não. Para ficar ao lado. Por que ao lado? Por que não acima? Por que não abaixo? Por que ao lado? Primeiro, para dar igual dignidade. Quem está do lado tem a igual dignidade. Se fosse na cabeça,
seria superior. Se fosse do pé, seria inferior. Ao lado, dignidade. Segundo, porque está no coração. Porque bate junto, porque caminha porque caminha ao lado, porque tem um desejo de comunhão. Então esse é o segundo. Né? Primeiro, igual dignidade. Segundo, pelo amor, pelo coração, por estar ao lado. Então, tirar da costela tem um significado muito forte para nós, homens e mulheres. Porque fomos criados um para o outro. Existe uma necessidade do homem de ter uma mulher do seu lado. Mesmo aqueles homens que são celibatários. Precisam de ter uma convivência, precisam estar perto. Por quê? Tudo que falta no homem, gente, a mulher tem. Tudo que falta na mulher, o homem tem. Isso não só na sexualidade, mas em tudo. Agora, olhando para a sexualidade, pensa no corpo do homem. Vocês conhecem a anatomia do corpo do homem? Conhece, não conhece? Sem o corpo da mulher, teria sentido? Sim ou não? Teria sentido? Né? O homem tem um órgão genital lá, todo estranho, né? Imagina se não existisse a mulher. Teria sentido? Sim ou não? Agora, quando você pega o corpo da mulher, dá sentido, não dá? Dá ou não dá sentido? Os dois se encaixam, se tornam um só. Gente, isso é maravilhoso. Isso faz a gente entender tudo pelo qual Deus nos criou. Para essa comunhão que só o homem e a mulher podem ter um com o outro. Porque, de verdade, se fosse todo mundo homem, fosse todos os homens, não seríamos assim o nosso corpo. Seria um pouco diferente. Se fosse todas mulheres, também não seria desse jeito. Agora, um completa o outro. Por isso se torna uma só carne. Concordam comigo? Se você imaginar, né? Claro que não imagina demais para não ter problema. Mas se você imaginar que, por exemplo, eu casado, quando eu estou com a minha esposa num ato conjugal, nós nos tornamos um só, fisicamente. Concordam? Fisicamente. Então essa palavra aqui é a maior verdade. E é a verdade mesmo, na prática. Quem aqui é casado sabe, né? E quem não é casado que já, né? Também sabe. Né? E quem não fez também sabe, porque já tem certeza como é que é. É ou não é? Um só, fisicamente. Só que não basta ser um só fisicamente se não formos como um todo. Se não houver comunhão verdadeira. Se não há uma unidade verdadeira. Quando Jesus fala no início era assim, e agora tem a dureza do coração, por quê? Porque foi pegando isso, que é a comunhão que existe ali, e foi se transformando isso num utilitarismo. Eu queria que vocês gravassem isso no coração de vocês. Entender que a sexualidade de vocês é para ser usada como dom de doação de amor, para sermos um só, e não como um utilitarismo. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher para serem ícones. Você sabe o que é um ícone? Você sabe o que é um ícone? Ícone. Já viram um ícone? Ali fora tem uns ícones para vender, muito baratinho. Vocês podem comprar, fazer o merchandise. Ícone é algo que nos aponta para Deus. O corpo da mulher e do homem nos aponta para Deus. Existem, para vocês entenderem melhor, existem três características dentro de nós. E existiam elas, antes do pecado, elas eram muito fortes. 3 características que o Papa ensina para nós. Comunhão, solidão e nudez. Os primeiros homens, eles viviam uma comunhão, uma solidão e uma nudez. Ficavam todos peladão. Não tinha esse negócio de roupa. Né? A roupa veio a partir do pecado. Isso está na Bíblia também. Ah, mas então nós vamos ficar pelado, naturalista agora. Para a gente ser original. Não. Não existe mais condição. Por quê? Por conta do pecado nós não conseguimos mais, né? Se chegar alguém assim um pouco mais extravagante, um pouco mais se mostrando, a gente logo já não consegue mais. Isso está em nós por causa do pecado. Só que antes, a nudez original, ela era vista sem o pecado como o outro me aponta para Deus. As pessoas conseguiam ver naquele tempo, quando elas olhavam para o outro, elas não viam o outro, elas viam Deus. Eles eram ícones. Agora, o problema do pecado é que nos tirou de sermos ícones e nos transformou em ídolos. Existe uma grande diferença entre ícone e ídolo. Um exemplo, a imagem do Papa João Paulo II. Ela precisa ser para nós um ícone, não um ídolo.
O ícone nos aponta para quem? Para Deus. E o ídolo? E o ídolo? Para si mesmo. Não é para outro, afasta de Deus, para o demônio. Não, para si mesmo. Se nós olharmos para essa imagem e pararmos nela e imaginarmos que é o João Paulo II, ela se torna um ídolo. Agora, se eu olho para ele e falo, João Paulo II foi um homem santo, um homem de Deus, que falava de Deus, que trouxe a teologia do corpo, eu vou para as coisas de Deus. O ser humano pode ser um ícone ou pode ser um ídolo. Um ícone se a minha vida, se aquilo que eu faço quiser levar as pessoas para Deus, no meu relacionamento. Agora, ídolo, quando eu quero que as pessoas parem em mim. Como vocês acham que as pessoas estão hoje? Ícones ou ídolos? Por quê? Porque elas querem ser vistas, ser desejadas, não é assim? Claro que a gente tem que estar bonitinho, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem que estar bonitinho. Mas nós precisamos entender o plano original. O plano original para o homem é ser um ícone. É ser alguém que aponta para Deus, que leva o outro para Deus, e não um ídolo que para nele. Nesse momento aqui, no começo, as pessoas viviam nus porque elas eram ícones. Hoje nós não conseguimos isso mais. Então tinha no Deus original, que fazia das pessoas ícones. Tinha a comunhão originária. Existia uma comunhão, um relacionamento entre o homem e a mulher e Deus, que era uma comunhão. Hoje, as pessoas às vezes se relacionam umas com as outras e não buscam uma comunhão. Uma comunhão de pensamento, uma comunhão de sentimento, uma comunhão de ideias. E como que eu busco a comunhão? Quando eu me dou, não quando eu quero. Quantas pessoas se relacionam e por que não tem comunhão? Porque querem sugar do outro. Eu quero ser feliz, eu quero que você me satisfaça, eu quero me satisfazer, eu vou te cobrar porque eu preciso disso. E aí vão criando coisas, até na sexualidade vão inventando cada coisa para se satisfazer. Não vão para o encontro um com o outro para doar-se. Eu vou para minha esposa, no meu ato conjugal, eu vou me doar para ela. E ali eu vivo comunhão. Agora, quando eu vou para aquele ato conjugal, imaginando assim, nossa, ela podia ser assim, ela podia ser assada, ela podia fazer aquilo que eu vi lá na televisão. Ah, ela podia? E é assim que as pessoas vão vivendo a sua sexualidade. E por isso não tem comunhão. Quantas pessoas se entregam sexualmente a milhares de pessoas e não se sentem de ninguém? É ou não é verdade? Se entregam, se doam, se fazem e não se sentem de ninguém. Por quê? Porque não tem comunhão com ninguém. Porque, meus irmãos, um ato sexual, ele não é simplesmente algo físico. Se você dizer que é algo físico, não é. Existe algo fisiológico, físico, um prazer, um gozo, existe. Mas aquilo te fere profundamente na alma e no coração. Aquilo te marca. Quantas pessoas são marcadas na sua história porque viveram atos sexuais que foram extremamente prazerosos, mas deixaram traumas, deixaram lembranças. E às vezes não conseguem ser livres hoje porque estão lá naquele passado que foi vivido. Porque era um ato conjugal que não gerava comunhão. E para gerar comunhão, tem que ter doação e Deus. Doação e Deus. Porque foi Deus que criou. Foi Deus que criou o ato conjugal. Foi Deus que quis, ó, vai lá, né? Gera menino lá, né? Faz aí o negócio acontecer. Foi Deus que pensou isso. Para uma comunhão. Então, nudez, comunhão e uma terceira coisa que existia e que existe até hoje e que às vezes essa terceira coisa que é o grande problema do ser humano para ser feliz hoje. Chama-se solidão original. Você sabia que você tem uma solidão dentro de você? E que por mais que você ame, eu sou casado com a minha esposa, eu vou fazer 10 anos de casado, eu amo ela demais, mas eu não consigo suprir essa solidão original. E o que seria essa solidão original? O que seria? Um desejo de Deus. Um desejo de Deus. Tem gente que vocês já devem ter encontrado na vida de vocês, aquela pessoa que é tão bem casada, tão bem... tá bem em tudo. Ela é bem casada, ela tem bons filhos, ela tem uma família estruturada, ela tem uma condição financeira boa, ela tem um trabalho bom, ela vai na igreja e tudo, mas ela é uma pessoa ainda que está buscando. Já encontraram gente assim?
E você, já foi assim? Ou é assim? Uma busca? Eu busco. Nossa, não, mas agora para me ser feliz eu tenho que fazer isso. Não, mas agora eu preciso daquilo. É ou não é? Gente, todo mundo é assim. Essa busca de algo mais chama-se solidão original. O que é a solidão original? Uma sede de Deus. Uma sede de Deus. Uma sede da comunhão que Deus nos dá. Todos nós só seremos felizes se entendermos que Deus é que nos faz feliz e que não a outra pessoa. E aí nós vamos ser muito mais felizes nos nossos relacionamentos se entendermos isso. Porque senão a gente vai cobrar do outro, a gente quer que o outro supre tudo que a gente tem. E quantas vezes a gente quer que o outro supre a nossa carência? É ou não é verdade? Não, mas você nem me ligou. Não, mas você não me mandou mensagem. Não, mas você está o dia inteiro, agora que você vai me ligar? Ou seja, a gente quer que o outro nos preencha e não preenche. Ser humano nenhum preenche o nosso coração. Por mais belo, por mais feio, por mais amoroso, por menos amoroso, por mais carinhoso. E a gente às vezes é muito difícil de agradar. Se é carinhoso demais, vai, que grudento. Se é de menos, não, mas não tem nenhum pingo. É ou não é? Não, eu queria o equilíbrio. Sabe por que a gente sempre está buscando o equilíbrio? E, gente, todo mundo tem gente que se ama. Eu sou casada, minha esposa. E se eu pensar assim, ela é perfeita? Não é. Ela me faz tudo. Ai, não, mas a Carla... aí a gente fica assim, não, muda isso, porque eu não estou sendo feliz desse jeito. Não, mas nossa, mas está tão difícil o relacionamento porque você não muda aquilo. Sabe aquela coisa de cobrar, querer que o outro vai se adaptando a tudo que eu quero? Isso é sede de Deus, meu querido. Sabe por quê? Porque só Deus pode te preencher. A pessoa, ela vai ser alguém que vai te ajudar a ir para Deus, mas ela não consegue te preencher. E não consegue. E não adianta. Pode ter todas as mulheres. Eu fico pensando naqueles caras lá no Oriente Médio que tem um tanto de mulher, casa com tanto, né? Vocês já imaginaram? Quem aqui é casado, levanta a mão. Vocês já imaginaram que esse cara é mais homem que nós, eu acho. Porque, gente, casar com tanto de mulher deve ser um problema. Assim, um problema mesmo, assim, de uma dar problema com a outra. O cara deve ficar o dia inteiro resolvendo problema. Nem aqueles caras que têm esse tanto de mulher, eles conseguem se preencher porque não preenche. E não imaginemos isso. Isso vai preencher meu coração. Não, agora, eu estou tão cansado desse relacionamento, eu preciso arrumar uma outra pessoa para me ser feliz. Ou não está namorando e fala assim, eu precisava tanto de um namorado para me ser feliz, uma namorada. É ou não é? Aí vai na igreja, reza, ajoelha e fala, Senhor, manda aquela pessoa para me ser feliz. É ou não é? Não, mas olha, estou tão apaixonado, no dia que ele namorar comigo, vai mudar tudo na minha vida. Aí começa a namorar, muda 3 dias, muda tudo, depois volta tudo normal. É fato. É fato. A gente às vezes, quando eu não namorava com a Carla, a gente começou a ter os nossos momentos de paquera, sabe aqueles momentos de paquera? Eu sonhava um dia que eu ia dar o primeiro beijo, né? O dia que ele der esse beijo, vai ser o dia. Aí deu o primeiro beijo, foi mesmo. Mas o segundo, terceiro, 10º, 20º. Está entendendo? Isso chama-se solidão original. Aí, o que as pessoas fazem hoje? Elas vão trocando de gente. Não, agora, já não me satisfaz mais, eu troco de pessoa, eu troco, fulano. E aí a gente arruma um tanto de defeito no outro, né? Não porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque o outro não nos preenche. E não preenche. Porque ninguém preenche o seu coração se não for Deus. E se essa pessoa não te levar para Deus. Isso é a solidão original que está lá no livro do Gênesis. O homem estava só. O homem estava só. Estar só, nós vamos estar a vida inteira. E vamos conseguir ser felizes se Deus entrar na nossa vida. Isso não é balela, isso não é conversa, não, isso é verdade, isso é fato. Isso é fato. Quantas pessoas hoje estão na depressão, estão na solidão, no Rivotril, né? Porque não conseguem ser felizes. Nada contra isso, não. Mas existe uma sede no homem e uma sede que cada dia parece estar mais latente. Porque os nossos relacionamentos estão mais vazios. Porque as nossas relações são mais imediatas e terminam mais rápido. Né? Estamos vivendo relacionamentos online, né? Pouca presença, pouco amor, pouca doação, mais utilitarismo, mais exposição do externo, menos busca do interior. Isso é fato. O Papa João Paulo II fala da pornografia. Da pornografia nas catequeses dele. E ele fala uma frase que é maravilhosa. Ele fala o seguinte: o problema da pornografia não é que mostra demais da pessoa.
Uma mulher que está nua numa revista. Ele diz que o problema daquilo ali não é porque está mostrando demais. É porque está mostrando de menos. Sabe por quê? Porque está mostrando só o corpo. Ou seja, está fazendo dela um ídolo. Não está entrando dentro do que ela é. Portanto, que a gente possa entender que nos nossos relacionamentos nós precisamos cultivar aquilo que vai nos preencher verdadeiramente. E vivermos o plano original de Deus. Deus, queria que você prestasse atenção no que eu estou te dizendo. Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para ser feliz. Mais nada. Só que essa felicidade que Deus criou não é uma alegria, não é um prazer de todo dia, não. É um encontro de amor com Ele. E esse encontro de amor vai acontecer na medida que você se abrir para o amor. Para o amor. E o amor humano. E o amor de ter uma pessoa. O amor de se doar para uma pessoa, de se entregar. Numa vida santa, casta, numa busca de Deus verdadeira. Aí você vai ser feliz. Deus te criou para ser feliz. Deus não te criou para procurar, para sair vagando, para estar aí à exposição, para alguém vir e às vezes te possuir. Não! Deus te criou para ser feliz, para se doar no amor. Esse é o projeto de Deus original. Esse é o projeto de Deus para que um dia você encontre alguém, se una com essa pessoa e viva a plenitude do amor, da comunhão, da entrega. Mas não saia aí se tornando um objeto de utilitarismo, onde o amor some, onde o amor esvazia. Por que a juventude hoje é tão vazia? Porque a cada dia mais elas se comportam como objetos de utilitarismo e vão se esvaziando. Você só será feliz se viver o plano de Deus. O plano original. E não é um plano ruim, não. Então não pode isso. Não, o plano de Deus é o plano que pode amar, que pode ser feliz, que pode se entregar. Mas claro, com fidelidade, totalidade, fecundidade e liberdade, amor. Fiel, fecundo, total e livre. E esses amores que nos oferecem no mundo aí não tem nada disso. São amores vazios, amores de usar do outro enquanto ele me serve, depois não me serve mais, eu troco. Portanto, faça uma escolha. Nós estamos só começando o nosso encontro, vamos falar de muitas coisas aqui. Mas hoje, nesse início, escolha Deus para a sua vida. Escolha o projeto de amor de Deus, um Deus que te ama infinitamente, um Deus que te conhece, um Deus que sabe tudo de você. Sabe até o que você está pensando agora. Você está concordando ou não no que eu estou dizendo? Deus sabe. Te conhece. Sabe lá dos momentos seus de solidão, dos momentos de carência, né? Quantas vezes nós somos carentes? É ou não é? Sabe essa carência? É sede de Deus. É sede de Deus. Então, procure colocar as suas carências, os seus desejos nas mãos daquele que te criou. E te criou para o amor. Antes da gente rezar, eu queria só contar um caso de Existe um pregador nos Estados Unidos que fala muito da teologia do corpo. Chama Christopher West. Se vocês tiverem oportunidade, pesquisem na internet esse homem. Ele fala muita coisa. E ele diz que se mudarmos a forma como tratamos a nossa sexualidade, nós mudamos o mundo. Se mudarmos a forma como tratamos a nossa sexualidade, mudamos o mundo. Porque a teologia do corpo é a grande resposta para a mudança e revolução do mundo. Sabe por quê? Porque tantas coisas estão se perdendo porque a gente não tem vivido o amor. Porque nós temos vivido o amor. E Christopher West fala que o Papa João Paulo II vai ser mais conhecido no futuro por causa da teologia do corpo do que por causa de qualquer outra coisa. Porque ele visa trazer para nós um novo olhar para o nosso ser homem e para o nosso ser mulher. Um olhar de amor. Portanto, nesse final de semana, deixa Deus te dar um novo olhar para você mesmo. Deixa Deus te ajudar a se enxergar de forma diferente, de forma nova. A se enxergar como alguém que foi sonhado, planejado por Deus. Para ser feliz, para viver o amor, para viver a graça de Deus. Amém?